Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, a gente está acompanhando, Vera, a ação do governo brasileiro para retirar os brasileiros de Israel, depois de tudo que a gente está vendo aí, que pode inclusive até piorar. Como é que vai ser essa retirada? Vários aviões indo, né? Essa é a estratégia por enquanto. Por enquanto é isso, Bocardi, uma estratégia já definida para retirar os brasileiros que estão em Israel, mas uma preocupação muito grande também com brasileiros que vivem ali na região da faixa de Gaza. E esse sem um plano de escoamento ainda muito definido e certamente um plano mais arriscado, mais sujeito aí a imprevistos e a intempéries. O que já está definido, né? Cerca de 1.700 brasileiros entraram em contato com o governo via embaixada ou Itamaraty, de alguma forma, pedindo para serem retirados de Israel, principalmente de Tel Aviv e de Jerusalém. Então já tem 5 aeronaves definidas para fazer esse trajeto e aí eles vão começar a ser retirados entre amanhã e chegando no Brasil na quarta e até sábado. Então tem 4 aeronaves maiores que cabem mais de 200 pessoas, 210, e uma aeronave menor para cerca de 60 passageiros. Ainda assim vai ficar faltando um pouco de gente, e o governo está recomendando, o Itamaraty está recomendando que quem já tem passagem comprada use essas passagens, volte para o Brasil por meio de voos comerciais, porque o aeroporto de Israel ainda está funcionando e os voos não estão desmarcados, eles estão confirmados. Então tem esse misto de retirada pelos aviões da FAB e de recomendação para que quem tem as suas passagens compradas regresse. Na situação de quem vive ali na região da faixa de Gaza, as negociações estão sendo feitas pelo Escritório Diplomático do Brasil na Cisjordânia. E a recomendação até agora, mas isso não é um plano ainda muito estruturado, é que essas pessoas vão para o Egito, de alguma maneira, por via terrestre, e de lá elas serão retiradas pelo governo brasileiro. Então, seria um deslocamento de Gaza para o Egito, cerca de 800 brasileiros que estão nessa situação, para serem retirados por terra e depois, provavelmente, por via aérea, mas a partir do Egito. Mas isso envolve ainda uma negociação com as autoridades que estão no comando lá na Cisjordânia, e a gente sabe que isso não é algo simples, porque a gente está vendo um recrudescimento da guerra desde o sábado, quando houve os primeiros ataques do grupo terrorista Hamas a Israel, e depois agora com a resposta de choque total, cerco total de Israel, a região da Palestina, essa situação gravíssima e muito preocupante que a gente assiste. O Vera, o presidente Lula se manifestou prontamente depois dos ataques, classificando a ação do Hamas como terrorismo, mas tem um debate no campo progressista, né, com determinados setores da academia e da esquerda que resistem a classificar essas ações como terrorismo. Como é que está esse debate? Olha, é um debate muito acalorado, Carol, com alguns toques aí, a meu ver, de manifestações semitistas em relação a Israel, uma dificuldade muito grande de uma certa ala da academia, do setor progressista, de classificar o que houve como terrorismo, e não tem outra classificação possível, porque você teve ataques deliberados a alvos civis, sequestro de civis, inclusive crianças, mulheres, e agora uma ameaça de execução desses civis que foram feitos reféns em frente a câmeras, caso a resposta de Israel, que deflagrou uma guerra, continue nos termos em que foi anunciada, de cerco total. Então, é uma situação muito, muito séria, muito grave. O Hamas foi se transformando ao longo dos anos e depois do período em que passou a governar a região da faixa de Gaza, num grupo, sim, que pratica terrorismo em relação ao povo israelense e que pratica um governo muito autocrático em relação aos próprios cidadãos palestinos que vivem ali sob jugo e sob um regime bastante complicado. Então é muito difícil de entender os pesos e medidas quando se trata das coisas. Não é difícil você classificar uma ação como essa
de terrorismo, repudiar uma ação como essa, se solidarizar com o povo israelense e ainda assim pregar a solução de 2 estados, que haja o Estado de Israel independente, soberano, e também o Estado palestino independente, soberano, e que os organismos multilaterais, as nações, etc., trabalhem por uma solução de conflito de 2 estados. Não é nenhuma idiosincrasia você reconhecer a necessidade de haver o Estado palestino e, sim, reconhecer que Israel não cumpre essa determinação e não reconhece os direitos dos palestinos e, ainda assim, repudiar uma ação terrorista, como a gente viu, bárbara, a partir do sábado. Então, agora, a resposta de Israel igualmente indefensável, porque também mira alvos civis, também mira criança, também mira inocentes. Eles falam em um cerco total com supressão de água, de comida, de energia elétrica, o que é uma coisa brutal e também indefensável. Então, uma situação muito grave, mais uma guerra, sendo que a gente já tem uma guerra em curso de longa duração na Ucrânia, provocada pela Rússia. Ambas com dificílima possibilidade de haver um consenso, de haver uma negociação de paz. E a gente ainda vê pessoas se digladiando nas redes sociais para não admitir a gravidade do que aconteceu lá. E pessoas até, de alguma maneira, celebrando o que foi feito em Israel como sendo uma resposta necessária ao terrorismo de Estado de Israel, e é inadmissível que você comemore a morte e o sequestro de civis em nome de qualquer tipo de ideologia. Mas o debate ainda está muito ideologizado e a gente tem, sim, de setores da esquerda, essa dificuldade de reconhecer o que o Hamas fez como sendo terrorismo, que não tem outro nome para você classificar o que aconteceu. Vera, e na questão econômica, em que isso pode trazer aí de prejuízo para o Brasil especificamente? Olha, Bocardi, a gente já vivia um período aí de incerteza de investimentos muito grande na economia global, inflação pressionando a economia de vários países que normalmente são propulsores de investimento mundial com um crescimento mais restrito, que é o caso da China, o preço internacional do petróleo muito pressionado, já vinha pressionado, e a eclosão de uma nova guerra com consequências impossíveis de prever, a possibilidade de novos atores ingressarem nessa guerra, como o Hezbollah a partir ali do Líbano. A gente não sabe como o Irã vai se comportar, como os demais países árabes vão reagir, como os Estados Unidos vão entrar, se vão entrar pesadamente ajudando Israel ou não. Então, todas essas incertezas elevam muito a aversão a investimentos, elevam o risco de investimentos e elevam a cautela para você alocar recursos no mundo. Então, um país como o Brasil, que tem um portfólio aí de investimentos em infraestrutura e esperava e contava com esses investimentos, isso não deverá se realizar na proporção que o governo esperava. Da mesma maneira, o risco de você ter mais um choque aí sobre o preço do petróleo coloca também um novo fator preocupante em relação à inflação aqui, pelo preço dos combustíveis, etc. Então, para a economia também é uma péssima notícia, além da grande perda aí em termos humanitários, em termos de direitos humanos, em termos políticos, também tem todas essas consequências para a economia. O ministro Fernando Haddad falava na semana passada dos riscos globais postos aí, que não era um momento fácil no cenário internacional. A eclosão de um novo conflito dessas proporções agrava bastante esse cenário econômico. Vera, mudando de assunto, temos uma semana aí mais curta com um feriado prolongado. Muita gente também viajou, saiu de Brasília. O presidente Lula ainda está se recuperando da cirurgia no quadril. Podemos chamar de recesso branco aí em pleno outubro? Nossa, eu nunca vi uma coisa como essa. Tem uma verdadeira fuga aí dos principais agentes políticos para o mundo inteiro. Se você abrir um mapa, o Arthur Lira vai à China e depois vai à Índia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai a Paris, num evento também de um grupo empresarial aqui brasileiro em Paris. Mesmo evento no qual estará o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem exercido muitas das funções aqui em função do fato de que o presidente Lula ainda está em resguardo em razão das cirurgias que ele sofreu. Você tem o presidente do Banco Central em Lisboa, você tem o ministro da Fazenda
embarcando também para a Turquia, aliás, para o Marrocos, para uma agenda por lá. Então, quase ninguém está no Brasil. Isso vai levar uma semana em... tem 2 ministros na Alemanha do Supremo, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli. Então, isso vai levar uma semana de verdadeiro recesso branco na Câmara e no Senado e também no Supremo Tribunal Federal. No Executivo, as coisas já estavam meio paradas sem o Lula e também o Alckmin vai sair. Então, Brasília vai ficar praticamente às moscas nesses dias. Tem essa manutenção aí da situação envolvendo os brasileiros em Israel, que está sendo feita pelo Lula via videoconferência e também pelo Itamaraty, mas de resto, sem votações importantes, sem julgamentos importantes, faz um recesso branco também na disputa entre o Legislativo e o Supremo, que vinha quente aí nas últimas semanas. Fica tudo para a volta. O Arthur Lira, para vocês terem uma ideia, só volta dia 21 de outubro ao Brasil. Então, até lá, na Câmara, não se vota nada de relevante. E com isso também não tem indicação nenhuma, porque o Lula também se recuperando da cirurgia, ou seja, tudo em banho-maria aí. Tudo em banho-maria, mais tempo para quem está em campanha fazer campanha, quem tem aí as suas queimações de filme na praça tentar apagar um incêndio, tentar se contrapor ao fogo amigo. A gente vai ficar assistindo a esses bastidores, principalmente da indicação do Supremo, né, que é a que mais desperta cobiça, e também na Procuradoria-Geral da República, Bocardi, a atual procuradora interina vai continuar. Ela tomou algumas decisões importantes na semana passada, entre elas ela destituiu de uma Câmara, de um grupo interno lá, o responsável por selar um acordo que deu um desconto na leniência do grupo JBS. Isso aí foi uma coisa bastante ousada para uma procuradora interina. Então, a Eliseta Ramos dispensou o subprocurador Ronaldo Meira de Vasconcelos da função de coordenador da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e designou um outro subprocurador que tinha sido contra o desconto na leniência da JBS. E eles deverão anular esse desconto. Então, ela, para quem é interina, está tomando aí providências bem relevantes, inéditas. Nunca tinha acontecido isso no Ministério Público. Todo mundo acha que ela vai usar esse tempo de interinidade para tentar permanecer no posto. E na vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa, aquela disputa já colocada entre o ministro da Justiça, Flávio Dino, o ministro do TCU, Bruno Dantas, e o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Segue essa disputa, com cada um tentando aparar as arestas colocadas para serem indicados. E lá no Senado, tem 3 ministros do STJ já indicados pelo Lula, que o Davi Alcolumbre está segurando, e essa semana não deverá acontecer nada em relação a isso também.